Problema 24, capítulo 8. Um esquiador de 60 quilogramas parte do repouso a uma altura H igual a 20 metros. Então o cara aqui tem uma massa de 60 quilogramas e ele parte aqui de uma altura de 20 metros. É uma altura 20 metros acima da extremidade de uma rampa para saltos de esqui, conforme a figura abaixo. Ele deixa a rampa com um certo θ igual a 28 graus. E esse aqui é o ângulo do salto do cara. Despreze os efeitos da resistência do ar e suponha que a rampa não tem atrito, ou seja, conservação da energia mecânica, sem atrito, sem arrasto, força conservativa, tá para nós. Muito bem. A pergunta: qual é a altura máxima H do salto em relação à extremidade da rampa, ou seja, daqui até aqui, qual é a altura máxima que ele vai alcançar? Então, vamos lá. Bom, a gente pode resolver isso por conservação de energia, é a maneira mais fácil, se não a única, acredito eu, porque ele não deu a distância da rampa, etc. Inicialmente, a gente tem uma certa energia potencial, que é dado por mgh. Ele parte do repouso, então a energia cinética inicial é igual a 0. Esse H é a distância da onde ele parte até onde ele se decola aqui. Então, nessa posição, o meu H, que eu vou chamar de Hzinho aqui, é igual a 0, tá certo? Porque eu defini o meu 0 aqui. Ou seja, a energia potencial final é igual a 0. E eu preciso, então, calcular a energia potencial final, que eu não sei qual é. Para que eu preciso dessa energia potencial? Porque para calcular essa altura aqui, eu preciso dessa velocidade do cara. E a energia potencial, a energia cinética vai me dar exatamente isso. Qual é a velocidade, visto que ele me deu a massa do indivíduo. Então daqui eu tiro que mgh é igual a mv ao quadrado sobre 2. Isso aqui basicamente é conservação da energia mecânica. Tá certo? Somei a energia cinética inicial, a energia potencial inicial. E isso é igual a final mais a final. A velocidade, então, vai ser 2gh raiz. Muito bem. Bom, essa velocidade é essa velocidade aqui, que está nessa posição, tá certo? Tem essa inclinação. Agora virou um problema de balística, tá certo? Porque eu tenho um cara que está sendo arremessado com um certo ângulo sobre a ação de uma força gravitacional aqui, que é dado por mg. Para calcular a altura máxima, eu posso usar Torricelli, velocidade y ao quadrado é igual a velocidade de 0y ao quadrado mais 2ah, onde o h, aqui eu vou chamar de h, é esse hzinho aqui, ó, é a altura. E veja que eu estou só analisando a componente y. Nessa posição aqui, a velocidade em y, como é o ponto máximo, né, quando ele começa a cair, a velocidade y é 0. A altura máxima é calculada quando
a velocidade y é igual a zero, tá certo? Porque essa é exatamente a definição da altura máxima, tá certo? Quando a velocidade em y fica exatamente zero. Naquele ponto ela inverte, né? Ela era positiva, fica negativa e começa a cair então. Isso implica que v0y ao quadrado é igual a menos 2ahzinho. A aceleração é a aceleração da gravidade, que é então menos g, né? Porque a gente está apontando para baixo, ou seja, isso aqui dá 2ghzinho. Muito bem. A velocidade em 0y não é essa aqui não, viu? Essa aqui é a velocidade total, Vx mais Vy. Essa velocidade aqui, ó. A velocidade em y é a componente y dela, que é essa componente aqui. Tá certo? Então, o V0y é igual, ó, mais fácil para ficar claro, ó. Cosseno de θ é igual... Cosseno de θ não vai resolver. É o seno que resolve. O seno de θ é igual ao cateto oposto, que é a velocidade y, sobre a hipotenusa, que é a minha velocidade. Ou seja, V0y é igual ao módulo da velocidade vezes o seno de θ. Tá certo? Se atentem ao triângulo retângulo aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Aqui está a componente x da velocidade e aqui está a componente y da velocidade. Então, o seno de θ é cateto oposto, que é aqui, sobre a hipotenusa, ou seja, V0y sobre V. Daqui, então, eu tiro que V0y é igual a raiz 2ghzão vezes o seno de θ, de forma que o meu hzinho agora, que é o que a gente quer calcular, o hzinho dava v0y ao quadrado dividido por 2g, daqui, ó, só isolei o hzinho aqui, passei 2g dividindo aqui. O v0y ao quadrado é esse cara ao quadrado, ou seja, vai dar 2ghzinho vezes seno ao quadrado de θ. Isso aqui dividido por 2g. 2g vai embora com 2g. Fica fácil mostrar que o hzinho nada mais é do que hzão vezes seno ao quadrado de θ. O hzão é 20 metros, o seno de θ é seno de 28 graus. Se você fizer essas contas, você vai tirar que o hzinho vale, então, ó, só para enfatizar, é 20 vezes seno ao quadrado de 28 graus, de forma que o hzinho, então, ele vale 4,4 metros. Tá certo? Então você faz uso da conservação da energia mecânica e depois você faz aí uso das equações de movimento, né? Basicamente focando na componente y, né? Para poder calcular essa altura máxima. O item B pergunta: se o esquiador aumentar o próprio peso colocando uma mochila nas costas, H seria maior, menor ou igual? Aqui precisa só se atentar, né? Porque você fala, não, mas peraí, se o cara aumentar a massa, ele aumenta a energia cinética. De fato, ele aumenta mesmo a energia cinética. Porém, ele não aumenta a sua velocidade, tá certo? A energia cinética é 1/2 de mv ao quadrado. Aumentar a massa faz com que a energia cinética aumente, sim.
porém a velocidade vai permanecer constante. Essa velocidade que ele vai ser arremessado aqui ainda vai ser a mesma, tá certo? Ou seja, se a velocidade é a mesma, a altura é a mesma. Tá aqui, ó, a gente mostrou que a posição que ele alcança não depende da massa. Pelo contrário, só depende da altura e da inclinação da rampa, tá certo? Só isso, mais nada. Então é só para se atentar aí de que, apesar de ter um aumento da energia cinética, isso não aumenta a velocidade do esquiador. Consequentemente, se a velocidade inicial do esquiador é a mesma, a altura máxima também vai ser a mesma.